Se permita nessa noite, se permita até o término dessa escola ser mapeado pelo seu Pai. Deixa Ele tocar em áreas que talvez você nunca permitiu que ninguém tocasse. Deixa o teu Pai nesses dias expurgar o que tem que ser expurgado. Se Deus está, meu amado e minha amada, te punindo, que parece uma palavra tão feia, parece que não combina com Deus, mas a palavra de Deus mostra isso, e nós lemos isso ontem, e eu creio que ficou claro para quem estava aqui. Toda vez que Deus, Ele está nos punindo, não é porque Ele quer nos castigar, não é porque Ele quer nos matar, não é porque Ele é um mau pai, não, é porque Ele quer nos restaurar. Então, deixa Ele te mapear, deixa Ele te restaurar nesses dias. Deixa eu falar uma coisa para você, o problema não são os demônios. O problema são as portas que nós abrimos. E esses dias são dias de fechar portas. Amém? Glória a Deus. Ontem nós falamos que muitos pecados nos alcançaram por causa de iniquidades dos nossos pais. E eu falei que nós íamos entrar nesse assunto hoje. Amados, nós não podemos ser ignorantes acerca do reino de Deus. O reino de Deus, ele é regido por leis e por princípios, como já falamos ontem. E um dos princípios do reino de Deus, uma das leis do reino dele é a lei chamada de lei da responsabilidade. E nós vamos ver aqui, eu gostaria que você abrisse aí comigo a sua Bíblia em Números, capítulo de número 14. E nós vamos ler aqui do versículo 18 ao 24. Amém? Diz assim: o Senhor é longânimo, grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, mas que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que aos seus pais jurei, e até nenhum deles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. Agora preste atenção. E a sua semente possuirá essa herança.
Deus, Ele é um Deus geracional. Deus disse: olha, eu sou um Deus que eu perdoo as transgressões, eu perdoo as iniquidades. Mas eu sou um Deus que eu não tenho culpado por inocente. O que Deus estava querendo dizer? Deus estava dizendo: olha, eu sei que muitos de vocês pecaram por causa da iniquidade que vocês carregam. Só que mesmo vocês tendo pecado por causa da iniquidade, eu não tenho culpado por inocente. Então vocês vão ver a terra, mas vocês não vão possuir a terra. Essa é a lei da responsabilidade. Deus não me tem por inocente, Ele me perdoa. Mas por causa dos meus pecados, tem lugares em Deus que eu não vou poder chegar. Porque o reino de Deus se move por leis e princípios. E Deus não quebra princípios. E toda vez que eu quebro um princípio, eu transgredi uma lei. E se eu transgredi uma lei, eu vou ter uma punição. Mas essa punição não quer dizer que eu não fui perdoado. Por exemplo, a gente sabe que um casal, quando ele casa virgem, o sangue daquela primeira noite, ele é o primeiro dízimo do casamento. E aí você imagina os lugares em Deus que não só esse casal vai entrar, mas a semente dele. Porque semente vem da palavra sêmen. Então Deus está falando: a tua descendência vai possuir essa herança, vai possuir a terra. Então, amados, eu sei que tem lugares em Deus, porque eu fiz tudo de trás para frente, eu não vou entrar. Mas eu me alegro, pastores, de saber que por causa das minhas atitudes hoje de remissão, os meus filhos vão em lugares muito maiores do que eu. E me diga uma coisa: qual é o pai e qual é a mãe que não se alegra na vida do filho? Por isso, deixa eu falar uma coisa para você que eu entendi em Deus há uns 3 anos atrás. Deus é geracional. E os demônios também são geracionais. Por isso que existem demônios familiares. E às vezes eu não entendia por que eu estava lidando com alguns demônios que eu sabia que eram geracionais, sendo que eu sou uma serva de Deus. Eu questionava isso com Deus, eu indagava isso para Deus. E aí Deus me fez entender que eu sou esse portal eterno, que aqui na minha geração eu estou levantando cabeça, que é o Rei da Glória. E porque eu estou levantando cabeça, eu sou um portal eterno, porque Deus é geracional. Então, por causa das minhas atitudes hoje, por causa daquilo que eu estou conquistando em Deus, a partir de mim, que sou esse portal eterno, não entrará mais. Oh, xeredecandaramanai, não entrará inimigos geracionais, ou seja, por causa das minhas atitudes, a minha descendência, ela será o Elohim de Deus, ela será a semente santa, a semente pura de Deus. Então os inimigos geracionais que eu destruí hoje, os meus filhos não terão que guerrear amanhã. É como se nós fôssemos um filtro. Então muitas iniquidades elas vão até nos alcançar, mas com o propósito de em nós elas serem aniquiladas.
Então eu preciso ter uma mentalidade geracional, eterna. Eu preciso entender que eu sou eterna e tudo que Deus faz e tudo que eu conquisto em Deus é eterno. Então eu não posso ter uma mentalidade grego-romana e achar que porque agora eu estou em Jesus, o que eu fiz está lá atrás e pronto, está na cruz. Não! Eu tenho que me tornar responsável por aquilo que eu fiz. Só assim então eu posso chegar diante de Deus e me arrepender. Está dando de entender, amados? Amém? Glória a Deus. Se você quiser anotar, nós não vamos ler por causa do tempo, mas tem um outro versículo aqui que mostra também a lei da responsabilidade. Vamos passar para a lei da herança. Abra aí comigo Êxodo, capítulo 20, e versículo de número 5. Êxodo 20, a partir do capítulo 20, a partir do versículo de número 5. Diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, Deus é geracional. Deus aqui está falando de herança, e Deus aqui está falando da iniquidade de idolatria. E eu sei que o pastor hoje à tarde falou sobre idolatria. Então Deus está sendo claro aqui, Ele está dizendo: olha, não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, Senhor, sou um Deus zeloso, e eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Vamos continuar. Abra aí comigo Levítico, capítulo 26. Eu falei para o pastor Francisco que hoje eu acredito que a gente não vai conseguir falar tudo que tem para falar, porque são 3 raízes de iniquidade e é um assunto muito extenso. Mas eu creio que Deus vai preparar outras oportunidades e nós vamos falar tudo. Amém? Capítulo 26, a partir do versículo de número 38. E perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com que eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que por terem andado contrariamente para comigo. Amados, olha que sério o que Deus estava falando aqui com essa geração. Deus estava dizendo: olha, todos vocês vão ser destruídos na terra dos vossos inimigos, por causa da iniquidade de vocês e por causa da iniquidade dos vossos pais, porque eles transgrediram contra mim. Nós aprendemos onde? Que toda vez que há uma transgressão, há uma punição. Amados, o dia que eu entendi que tem coisas que talvez eu não vou colher, mas os meus filhos vão, quer bom ou ruim. Se eu entrar nesse lugar de entendimento
de arrependimento e de confissão, Deus perdoa. Mas tem a colheita. E aí eu pude entender por que teve coisas que não fui eu que plantei, mas eu colhi. Porque eu entendi que os meus pais plantaram e não tiveram esse entendimento. Quem aqui já viveu situações que você olha e você não entende por que eu estou passando isso? Porque existe uma lei chamada lei da herança. A pastora Tânia Regina, eu creio que todos conhecem, aquela que é juíza, ela fala uma coisa muito interessante. Até eu compartilhei, acho que foi com a Rosângela essa semana. Ela é juíza, entende de lei. E ela disse que se uma pessoa chegar diante de um juiz e dizer assim, olha, eu não quero herdar a herança dos meus pais, eu não quero nada deles. O juiz vai lá, assinar um documento dizendo que você não é herdeiro. Só que seus pais não morreram, eles estão vivos. E aí daqui 1 ano, 2, os seus pais vão lá e adquirem mais bens. Você está livre desses bens também? Não. Você vai ter que ir de novo diante do juiz e mais uma vez dizer para eles, olha, os meus pais adquiriram mais isso e eu não quero ser herdeira. Amados, nós precisamos nesses dias nos levantar com entendimento. Nós precisamos entender que o sacrifício da cruz, ele foi perfeito, suficiente. O sangue da cruz é poderoso para nos remir de todo pecado, de toda transgressão, de toda iniquidade. Mas existe a lei da semeadura. O que eu planto, eu colho. E Deus é um Deus geracional. E existe a lei da responsabilidade e a lei da herança. Amém? Aleluia. Nós precisamos entender que a iniquidade, ela é a semente diabólica que distorce o nosso DNA. Amados, a iniquidade, eu já falei isso ontem, ela não atinge somente a nossa alma e o nosso espírito, mas ela também atinge o nosso corpo físico. Quando Deus criou o homem, a palavra diz que Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, Deus colocou em mim, em você, Deus, porque quando Deus criou Adão, Ele estava ali criando a humanidade. Então Deus colocou no homem uma partícula dele. Ou seja, Deus colocou no homem o seu DNA. Por isso eu creio que Adão era um homem perfeito, era um homem completo, e existem estudos científicos que comprovam que o nosso cérebro, ele tem a capacidade que nós não usamos. Você acha que Deus ia criar um cérebro com uma capacidade de você usá-lo 100%? Por nada? Não, amados. Quando Adão pecou, essa genética distorcida da maldade, ela não atingiu só o mundo físico. Adão não só fisicamente saiu de um lugar para o outro, mas atingiu tudo, atingiu fisicamente, atingiu emocionalmente, atingiu espiritualmente. E deixa eu falar uma coisa para você. Com certeza, pastor, quando ele pecou e ele foi tirado do paraíso, ele não sentiu nada na hora. Ele percebeu que estava nu.
Mas eu acho que ele não tinha entendido ainda o que ele tinha feito, que o corpo dele agora ia provar uma coisa chamada morte. Deixa eu falar uma coisa. Na hora quando a gente peca, talvez a gente não sinta no nosso corpo físico. Mas a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Você pode ter certeza, alguma coisa em nós está morrendo quando nós pecamos. Você não vai sentir agora. Eu creio que conforme os anos foram passando, Adão começou a sentir uma coisa que ele nunca tinha sentido: dor. Ele começou a perceber que o corpo dele começou a envelhecer. E aí ele começou a entender na íntegra o que ele tinha feito. Então o pecado, ele atingiu o DNA do homem. E desde então, as gerações nascem trazendo na sua genética esse DNA distorcido da maldade. Nós poderíamos entrar no assunto do dilúvio, o que houve ali. Você acha que Deus iria destruir toda a humanidade? Crianças, velhos, novos, homens, mulheres, sem algo muito maior do que nós temos a compreensão? Deus ali, ele queria destruir, meu Deus, aniquilar com essa genética, com esse DNA da maldade. Um dia nós vamos entrar nesse assunto. Só que Deus não sabia que dentro da arca tinha um que estava carregando o DNA dele esse código distorcido, que era Cão. Nele estava esse DNA distorcido. E aí você vai ver na Bíblia que ele, da linhagem dele, se fundou uma cidade, e essa cidade depois esteve debaixo de violência. Porque nós aprendemos que existe 3 raízes de iniquidade. Quais são? Imoralidade, idolatria e violência. Vamos continuar aqui, senão eu já viajo. Então, amados, Deus criou o homem perfeito. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele veio com um propósito. Jesus, ele veio como homem. Ele até foi gerado no ventre de uma mulher. Mas em Jesus estava o DNA, a genética do Pai. Porque na genética dele não tinha códigos distorcidos. E a palavra, ela diz uma coisa, que é chegado o tempo da restauração de todas as coisas. E eu creio, não sei se você crê, mas eu creio que Deus nesses dias, ele está restaurando, pastores, todas as coisas. Por isso que eu creio que da minha linhagem, da minha descendência, vai vir uma linhagem pura, santa, que vai remir as nações da terra. Por isso eu sei o que eu carrego, eu sei que o meu ventre é um ventre remidor. Aleluia! Eu creio que Deus me levantou nessa geração como um portal eterno, e eu vou decidir quem vai entrar e quem não vai entrar.
Deus quer que você nessa noite saia daqui com essa convicção, com esse entendimento. Você é um remidor, você é uma remidora. Por isso esses dias são dias de cortar estas. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo Salmos de número 109. Oh Espírito Santo, aleluia. Ai, amados, às vezes eu fico indignada comigo. Porque se nós compreendêssemos tudo isso na íntegra, as nossas atitudes seriam diferentes. Amém? Vamos ler aqui a partir do versículo de número 1. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço essa oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo amor. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Nós precisamos entender que ele está falando aqui o ímpio, mas ele não está falando ímpio no sentido aquele que não tem o Senhor. Vamos continuar. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam errantes e mendigos, e os seus filhos busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e desponge-no os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem que haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto, se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como o que se veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a veste que o cobre, e como o cinto que o cinja para sempre. Amados, preste atenção aqui em mim. A palavra aqui está dizendo para que aquele que está debaixo de iniquidade, ele perderá o seu ofício. Os seus filhos se tornem órfãos, e a sua mulher
viúva. Os seus filhos vão buscar o pão longe da sua casa assolada. Os seus filhos se tornem como mendigos. E aqui a palavra está dizendo: e Senhor, não se apague da tua memória a sua iniquidade, e nem o seu pecado. Amados, a palavra é clara. Deus não tem amnésia. Deus, Ele não, nós podemos até esquecer, mas Deus não esquece as nossas iniquidades, e nem as iniquidades dos nossos pais, e nem a iniquidade dos nossos avós. E por causa da iniquidade, muitas vezes, nós encontramos pessoas que vivem em um estado de miséria crônica. E a palavra aqui continua dizendo, e ela diz assim: antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Nós lemos também que na próxima geração ele não seja lembrado. Na próxima geração, vou falar do pastor Francisco. Com certeza, o pastor Francisco não vai estar mais aqui. Mas aí eu te pergunto, como que ele será lembrado se ele não vai estar mais aqui? Porque ele tem uma semente, ou melhor, tem duas. Então, quando olharem para o Caleb e olharem para Tirsa, vão lembrar de quem? Do pai e da mãe. E eles vão ter filhos. E toda vez que olharem para os filhos do Caleb, para os filhos da Tirsa, vão lembrar dos avós. Porque essa é a herança do pastor Francisco e da pastora Rose. Porque semente não morre. A semente cai na terra, mas ela germina e dá fruto. E aquele fruto tem semente. E aquela semente daqui a pouco cai na terra e germina e dá fruto. Então semente é eterno. Só que a iniquidade, ela destrói a nossa semente. E se o pastor Francisco não tivesse filhos, na próxima geração ele seria lembrado? Não. Então a palavra, ela está sendo clara. A iniquidade, ela destrói a nossa semente. Ela tira a nossa herança. E vocês lembram que eu falei ontem? Que esses dias são dias do qual o Senhor, Ele está trazendo uma unção de aceleração sobre nós, para que nós venhamos tomar posse da nossa herança. E nós lemos aqui, e que assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim ela penetre nas suas entranhas como água, e nos seus ossos como azeite. Amados, qual é o maior órgão do corpo humano que se apega em nós como uma veste? A pele. Então a iniquidade, ela atinge a nossa pele. E se você pesquisar, você vai ver que existem muitas doenças de pele que não se acha causa.
E aí algumas você vai ver que foi algo lá na genética. E como água penetre o seu ventre. Então deixa eu te dizer, tem iniquidades que atingem os nossos órgãos, todos os órgãos que estão no nosso ventre. E penetre nos seus ossos como óleo. Vocês lembram o salmo de Davi que nós lemos ontem? Que Davi disse que por causa da iniquidade, do pecado e da transgressão, os ossos dele estavam o quê? Quebrados. E ossos fala de estrutura. E estrutura fala de casa. Fala de família. Literalmente Davi teve os ossos quebrados, porque a casa dele foi completamente desestruturada. Ele perdeu a casa dele. Tá dando de entender, amados? Amém? Aleluia! Amados, o nosso ventre, ele tem órgãos reprodutores. O nosso útero, ele é como um altar. Ele é um lugar gerador de vida. Só que muitas vezes nós estamos carregando no nosso ventre morte. Porque nós falamos ontem que quando Caim matou Abel, a Bíblia diz que o sangue de Caim clamava da terra por justiça. Então sangue demarca território. Você já viu uma coisa? Que às vezes você passa em alguns lugares na BR e tem lá um monte de cruzinha. Você já viu isso? E aí dão até um nome. Ah, essa é a curva da morte. Ah, essa é a curva não sei do que lá. E a cada uma daquela cruz está dizendo que alguém morreu ali. Por quê? Porque um dia alguém morreu naquele lugar e foi derramado sangue. E ninguém foi lá remir aquele sangue. Então aquele território ficou demarcado. Assim como os cachorros demarcam território. Eu falei isso ontem. E eu quero explicar hoje isso um pouquinho melhor. Os cachorros, eles são guardiões, porque eles guardam território. E a maneira que eles demarcam um território é indo fazer xixi. Se você tiver um macho, ele vai em todos os cantinhos da tua casa. Ó, o Caleb sabe o que é isso. Ele vai em todos os cantinhos fazer xixi, dizendo: esse território é meu. Então, quando é derramado sangue num lugar, os demônios demarcam aquele território. Eles também se movem debaixo dessas leis do reino de Deus. Eles também são legalistas. E aí, assim como Deus é cíclico, Deus se move em ciclos, em estações, o inferno também é cíclico. E aí a cada tempo os demônios vão lá diante de Deus requerer aquele território, porque eles têm direito, eles têm uma legalidade. Alguém abriu uma porta ali. E ontem nós falamos que existe 3 tipos de sangue. Tem o sangue vermelho, tem o sangue branco, que é o sêmen. E eu não estou falando besteira, é só você entrar no Google, glória a Deus pelo Google, e aí você procurar lá em um artigo científico e você vai ver a explicação científica dizendo que o sangue vermelho, ele passa por uma espécie de filtro e aí ele sai branco, que é o sêmen. Então o sêmen também é sangue. E existe o sangue verde, que são ervas abortíferas. Muitas vezes ervas são usadas como veneno.
Então isso é um sangue verde, que também demarca um território. E aí, não sei se vai dar tempo da gente ler, mas deixa eu falar para você. Nós falamos que dentro dessas leis do reino de Deus, toda lei, ela existe com um propósito. E o propósito é nos proteger. A lei, ela nos protege. Ela não nos deixa avançar o sinal vermelho. E existe uma lei que nos protege na área sexual. Só existe um tipo de sexo, que é sexo protegido. E eu já vi em cultos, às vezes de casal, perguntarem qual é o único sexo seguro que tem. Eu já vi pessoas levantar a mão e dizer com camisinha. Mas deixa eu dizer para você, só existe um sexo seguro. Vocês sabem me responder? Dentro da aliança do casamento. Se você quebrou essa lei, você transgrediu, você pecou. E se você pecou, tem uma punição. Então, meu amado, se a única maneira que Deus abençoa o sexo é dentro do casamento, tem um porquê. A palavra, ela diz que deixará o homem seu pai e sua mãe, e esse homem unir-se-á a uma mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Amado, se fosse uma questão só espiritual ou de alma, a palavra diria, e eles se tornarão uma só alma, e eles se tornarão um só espírito. Mas a Bíblia é clara, a Bíblia diz que ambos se tornarão o quê? Uma só carne. E o marido e a mulher se tornam uma só carne, não é ali na hora da cerimônia, quando o pastor diz, pode beijar a noiva, agora vocês são marido e mulher, ou você está lá diante do juiz. Não, a gente sabe que eles vão se tornar uma só carne no momento do ato sexual. Mas deixa eu falar para você uma coisa, a Bíblia é bem clara acerca. Amados, eu não estou pregando aqui sobre segunda aliança, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Eu quero que você entenda sobre genética, amém? Então, a Bíblia é clara quando ela diz que Deus só dá a carta de divórcio por causa da dureza dos corações. Então, em caso de divórcio, essa pessoa ela só está liberada para casar se ela estiver o quê? Viúva. E eu já vou dizer para você o porquê. Então, a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne, um só corpo. Amados, isso que eu vou falar para você, você pode pesquisar na internet. Porque isso também já é um assunto que é comprovado cientificamente. Ou seja, os cientistas sempre estão atrasados. Deus chegou primeiro. Porque a Bíblia já fala sobre isso. Então, quando um casal tem a relação sexual e o homem, ele ejacula dentro do útero da mulher, o sangue dele, que é o sêmen, agora está dentro do útero. Só que depois, esse sêmen, que é sangue, ele vai passar pelas paredes do útero e ele vai para a corrente sanguínea. E ele vai andar pela corrente sanguínea. E você sabe que o sangue, ele passa por dentro dos ossos. E ele passa pela medula. E a gente sabe que é na medula que as nossas células se reproduzem. E a gente sabe que a gente carrega nas nossas células os nossos códigos genéticos. Então agora essa mulher, ela literalmente se tornou carne da carne dele. O que Adão falou?
essa é carne da minha carne. Por quê? Porque ele sabia que ela tinha saído das entranhas dele, que ela carregava no corpo dela, nas células dela, o código genético dele. Então agora a mulher, ela tem nela os códigos genéticos dela, e ela também tem os códigos genéticos do marido. Quantos sabiam disso? Amém. Abra agora comigo, vamos mais um pouquinho, ainda falta 5 minutos para as 10 horas. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 25. Vocês me dão aí mais 1 hora, 2, 3. Vamos mais um pouquinho. Capítulo 25. E nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 5. Amados, nada na Bíblia está por acaso. Amém? Diz assim: quando alguns irmãos morarem juntos, e algum deles morrer e não tiver filho, ou seja, e não tiver semente, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Olha só, Deus está sendo bem específico. Quando ela ficar viúva e não tiver o quê? Filho, semente, então ela não vai se casar com um homem de fora. Seu cunhado entrará a ela e tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome do seu irmão, o quê? Defunto, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o tal homem não quiser tomar a cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos, pula por 8, então os anciãos da cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisto e disser não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele e aos olhos dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão, e o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Irmãos, tem como Deus ser mais claro que isso? Olha o que Deus está dizendo, que essa obrigação era só se a viúva não tivesse filho, para que a memória dele não se apagasse de Israel. E aí a palavra está dizendo que se ele não fizer isso, ele não está edificando a casa do irmão. E nós lemos lá no Salmo 109, que quem está debaixo de iniquidade, na outra geração ele não será o quê? Lembrado, porque a iniquidade ela mata a nossa semente. E Deus, Ele nunca está trabalhando aqui em mim, pensando em mim. Deus está trabalhando aqui vendo meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, enquanto Ele não voltar, porque a palavra dele diz, assim como a iniquidade vai até a 3ª e a 4ª geração, a bênção de Deus ela vai até 1000 gerações. Aleluia! Por que Deus falou isso, amados? Se fosse um caso só da memória do irmão não se apagar, ela está viúva, ela poderia ter relação com qualquer outro homem, casar com qualquer outro homem.
Mas Deus foi específico, se a viúva não tem filho, então que ela case com o cunhado e tenha um filho com o cunhado. Por quê? Porque o irmão tinha códigos genéticos do irmão, com certeza. Se for fazer um exame de DNA entre a Tirsa e o Caleb, vai se constatar que eles têm códigos genéticos iguais, porque eles são irmãos. Então, se a viúva tivesse relação com o cunhado tinha o código genético do irmão e ela também tinha nela o código genético do marido. Então, por isso que a semente do marido, mesmo ele estando morto, não iria morrer. Aí agora nós vamos entrar nessa parte que nós lemos, que a iniquidade se apega ao nosso corpo como uma veste, e nas nossas entranhas como água, e nos nossos ossos como óleo. Por quê? Porque quando eu tenho relação sexual com o meu marido, eu e ele nos tornamos uma só carne. Porque eu agora estou carregando os códigos genéticos dele. E nós falamos que na nossa medula, a gente, me ajudem, que está uma guerra aqui. As células se reproduzem. Agora você imagina, Deus criou tudo dentro de uma lei e princípios. E toda vez que nós quebramos uma lei, nós somos punidos. E a lei, ela nos protege. Então, dentro da aliança do casamento, nós estamos protegidos. Por quê? Porque quando eu tenho várias relações, eu estou quebrando uma lei natural do meu corpo. Porque aí você imagina agora uma mulher que tem relação com 5, 10, 15, 20 homens. Quantos códigos genéticos tem dentro dela? E aí você imagina agora a confusão de códigos genéticos. E você imagina essas células se reproduzindo debaixo de uma confusão dessa. Amados, a palavra diz que nos últimos dias a iniquidade iria o quê? Se multiplicar. Você já viu como é assustador a quantidade de câncer que tem hoje? Você já viu isso? Você já viu como é assustador o número de violência que tem hoje? O número de imoralidade que tem hoje? Você já viu isso? Isso é o quê? Iniquidade se multiplicando. E por que tem tanto hoje câncer de mama, de colo de útero, de ovário, tantas doenças? Não se multiplicou comparado a algum tempo atrás? Por que, amados? Porque a imoralidade também se multiplicou. Então agora você imagina essa mulher que teve relação sexual com vários homens. A gente sabe que o câncer, ele é uma célula que adoeceu. Então essa mulher agora está carregando dentro dela vários códigos genéticos. E as células dela estão se reproduzindo de uma maneira desequilibrada e estão adoecendo. Então deixa eu falar para você, eu não estou dizendo que é de uma maneira total, mas muitas enfermidades estão ligadas a iniquidades. Não quer dizer que você está doente e é iniquidade, mas tem doenças que estão ligadas a iniquidades. Você está entendendo isso?
Tem pessoas que elas não sabem, mas elas estão carregando iniquidade. Quem lembra daquela história que um dia Jesus estava vindo e quando ele olhou, ele viu uma mulher encurvada? Lembra disso? E aí Jesus diz que aquela filha de Abraão, ele não diz aquela ímpia, ele diz aquela filha de Abraão, ela anda encurvada há 18 anos por uma enfermidade espiritual. Jesus é claro. Sabe por quê, amados? Porque as células, elas se reproduzem aonde? Aonde? Na medula. E a medula está onde? Na coluna vertebral. Eu creio que quando Jesus olhou para aquela mulher, ele conseguiu ver o que os homens não conseguiam ver. Jesus viu os códigos genéticos distorcidos na coluna daquela mulher. Por isso que numa libertação a gente tem que ungir a coluna. Porque a iniquidade se apega à nossa medula, aos nossos ossos. Olha só, não é como água, é como o quê? Óleo. Você já viu como é difícil tirar óleo? Água é fácil, né? Mas óleo, quando vira, ô coisinha chata. Porque ela se apega ao nosso DNA. E aí Davi entendia isso quando Davi disse: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então Davi entendia que quando ele estava sendo formado, ali no ventre, ele estava recebendo os códigos genéticos distorcidos de iniquidade da mãe e do pai. Agora, vamos para os homens. E aí, amados, a mulher, ela tem esse sangue branco derramado dentro do ventre dela. Que esse ventre deveria ser um lugar santo, puro. Então, de tempo em tempo, muitas vezes essa mulher passa por alguns ciclos de derrotas, alguns ciclos de enfermidades, e ela não entende por quê. Porque existem ali demônios que têm legalidade. Não é que o demônio está dentro, mas ele demarcou um território. Aquele território é dele. De tempo em tempo ele vai diante de Deus requerer aquilo que é dele por direito. Mas você imagina agora os homens que tiveram inúmeras relações sexuais. Esse sangue não está dentro de você, mas deixa eu te falar uma coisa: tem sangue teu em alguns lugares por aí. E aí, de tempo em tempo, esses demônios são a voz desse sangue, como a voz lá do sangue de Caim, como a voz do sangue de Abel. E agora, de tempo em tempo, esse sangue que são a voz dos demônios vai chegar diante de Deus e requerer aquilo que é dele. E aí esses homens estão cheios de ataduras, porque eles estão presos a um lugar. E aí toda vez que você vai lá para a cama com a sua mulher, que é um momento santo, que é um momento que você também está glorificando a Deus, quando o teu casamento está debaixo de santidade, você não consegue entender porque que você ama a sua esposa, mas você passa a guerra. Lembra que nós falamos ontem que o pecado é algo explícito, escrito, mas a iniquidade é algo interno. E aí você passa a guerra na sua mente. Vem pornografia na sua mente, mas você não precisa estar lá conectado com uma internet. Porque a pornografia, ela não está na internet, ela está aqui.
Porque isso também é comprovado, a pornografia vicia o nosso cérebro. E eu vou falar uma palavra aqui bem chula, ela nos deixa burro. Eu não lembro agora o versículo. Mas a pornografia nos deixa viciado e burro, ignorantes. Você sabia disso? E aí você não entende por que de ciclo em ciclo você é tentado. De ciclo em ciclo você passa por ciclos de derrota em áreas determinadas. No teu casamento, nas tuas finanças, com os teus filhos. Porque de tempo em tempo tem vozes de demônios dentro de alguns altares por aí, só Deus sabe aonde. Porque o ventre é como terra, e o sangue clama da terra. Ah, pastora, mas glória a Deus nós casamos virgem. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Quem sabe você até casou virgem, mas antes de casar você se masturbava. E existe um espírito chamado Lilith, que nós não vamos entrar aqui. Mas esse espírito, ele se alimenta de sangue branco, ou seja, ele se alimenta de sêmen. Todo sêmen que é derramado na terra por masturbação, todo sêmen que é derramado na terra que não é dentro da aliança do casamento. E esse demônio, ele age em ciclos, ele é cíclico. E a cada ciclo ele vem para pegar aquilo que é dele por direito. E às vezes a gente não consegue entender porque que existem, às vezes, ciclos de 7 anos na nossa vida, que geralmente é o tempo que esse espírito trabalha, e ele vem a cada 7 anos com um propósito, de não deixar você fechar aquele ciclo sem ele demarcar o território de novo. Aleluia. Tá dando de entender, amados? Então nós entendemos nessa noite que a iniquidade, ela não é só uma questão espiritual e uma questão de alma, mas ela também é uma questão física. E eu falei que o cachorro, ele é guardião, porque ele guarda um território. E deixa eu falar para você, toda vez que nós pecamos e não confessamos, não nos arrependemos, toda vez que nós sofremos traumas como abuso sexual e nunca confessamos, existem demônios que eles se alimentam do nosso silêncio. Por isso que a palavra diz que nós precisamos confessar os nossos pecados para alcançarmos a misericórdia e confessarmos para o amigo para alcançar a cura. Porque o pecado, eu lembrei de uma coisa. Outro dia eu estava pensando sobre isso e aí eu lembrei, há muitos anos atrás, eu nem sei quanto tempo, uma vez eu vi na televisão falando de um filme que iria passar, e o nome do filme é Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado. E aí eu fiquei imaginando, né? Na hora eu pensei isso. Às vezes, certo, Deus olha para nós e Ele diz assim, ó, eu sei que você fez em 1900 e bolinha.
Eu sei que você fez lá no seu quarto, quando você estava lá na cama, com o celularzinho na mão. Eu sei que você fez quando você estava lá debaixo do chuveiro, eu vi. Eu sei o que você fez, Deus sabe. E o problema não é só Deus saber, é que os demônios também sabem. Mas eu sei que tem coisas que nós nem lembramos, mas o Espírito de Deus, Ele vai te mapear nessa noite. E Ele vai trazer à lembrança tudo aquilo que for necessário você lembrar. E não vai terminar aqui. Você vai ter que confessar para Deus, se arrepender, mas eu sei que muitos vão ter que depois procurar o pastor, a pastora, e também contar. Para que você seja curado, para que você seja livre. Amém? Amados, infelizmente o nosso tempo, ele está bem avançado e nós não vamos conseguir entrar em tudo, que eu gostaria, mas eu creio assim que já deu de compreender muita coisa, Eu creio que trouxe assim clareza, ao nosso entendimento. E a palavra, ela é bem clara. E eu gostaria de pedir para que você depois em casa, você meditasse lá na palavra de Ezequiel, no capítulo de número 16, porque essa palavra, ela é muito tremenda, ela é muito profunda, ela nos mostra o quanto realmente nós nascemos debaixo de iniquidade, o quanto nós nascemos debaixo de transgressões. E essa palavra, ela fala do dia do nosso nascimento. E ali o Senhor está dizendo, olha, no dia do teu nascimento não teve quem tivesse misericórdia de ti. Não teve quem te banhasse na água com sal, quem cortasse o teu cordão umbilical, quem te envolvesse em faixas. Não teve. Mas mesmo eu te vendo no teu sangue, Deus está falando de derramamento de sangue, mesmo eu te vendo, eu tive misericórdia de você, e eu te amei. E aí o Senhor começa a dizer, olha, e por causa do meu amor, você cresceu, você se tornou formosa, eu te alimentei com trigo, com mel, eu te honrei entre as nações. Mas mesmo assim, porque Deus está falando de iniquidade, mesmo Deus tendo amado Israel, tendo cuidado, alimentado, vocês pecaram. Eu introduzi vocês na terra com um propósito. Lembra que nós falamos ontem que a terra, ela é amaldiçoada por causa do homem? Porque você lembra que quando Noé saiu da arca, ele plantou uma vinha e ele se embriagou com a vinha. E aí os filhos foram lá na hora e o filho viu o pai embriagado. Dois não olharam a nudez do pai, mas um foi e olhou, desonrou o pai. E por causa disso o pai o amaldiçoou, que foi Cã. E aí por causa que Cã foi amaldiçoado, Canaã foi amaldiçoada. Só que aí Deus diz, olha, eu amei vocês, limpei vocês e introduzi vocês na terra para vocês abençoar, remir a terra. Mas por causa da iniquidade de vocês, vocês amaldiçoaram a terra. E o que vocês fizeram foi abominável aos meus olhos. O pecado de vocês foi pior que o pecado de Sodoma e Gomorra. Lê lá, Deus falando isso. Porque a palavra diz que eles começaram a casar com mulheres estrangeiras.
E aí eles passaram a cultuar os mesmos deuses que essas mulheres cultuavam. E essas mulheres, esse povo, eles cultuavam a Moloque, o deus da morte. E aí as mulheres agora pegavam os seus filhos, ou seja, pegavam a semente que Deus estava dando para eles, e elas jogavam os filhos na boca daquela imagem enorme que tinha, que a estátua de Moloque era uma estátua enorme, com uma boca grande e um ventre aberto, e eles colocavam fogo naquele ventre, e jogavam os filhos, e os filhos eram queimados vivos. E ao invés de abençoar a terra, eles amaldiçoaram mais ainda a terra que Deus tinha dado para eles tomarem posse. E aí Deus começa a falar: olha, o que você fez, por causa do que você fez, o teu pecado foi pior que o pecado de Sodoma e Gomorra, e pior que o pecado da tua irmã, que era Samaria. Por que Samaria, amados? Jesus disse que ele tinha que passar por Samaria, e lá ele encontrou uma mulher, e ele disse para aquela mulher: olha, você está sendo verdadeira, você teve 5 maridos, mas nenhum deles é o teu marido. E aí aquela mulher se espanta de Jesus ter um diálogo com ela. Por quê? Porque um judeu não podia conversar com um samaritano, e um samaritano não podia entrar no templo para adorar. Por isso que Jesus diz: vai chegar a hora, e a hora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é aqui ou ali. Porque aquela mulher estava admirada de Jesus falar com ela, sendo ele judeu. Ela diz: como pode, sendo tu judeu, pedir água a mim que sou samaritana? Sabe por quê, amados? Porque os samaritanos, eles eram uma mistura de DNA. Eles não eram puros como os judeus. Porque você vê que um judeu, ele procura para casar uma judia, para que a semente dele seja pura. Mas os samaritanos eram uma mistura de raça. Então eles eram considerados indignos, eles eram considerados órfãos. E aí o Senhor fala: olha, o teu pai, ele era amorreu, e a tua mãe era heteia. Por que Deus está dizendo isso? Leia lá depois. Porque os amorreus, eles moravam nas montanhas, eles moravam em lugares altos. Então, digamos, eles estavam geograficamente mais próximos de Deus, mas mesmo assim eles eram idólatras. E Deus está dizendo: o teu pai morreu, o teu pai era idólatra. Ou seja, Deus está dizendo: vocês nasceram debaixo da iniquidade, da idolatria. Quantos aqui, amados, não tiveram pais, avós, bisavós idólatras, que se curvaram diante de um Deus que não era o Deus vivo? Então você está debaixo dessa iniquidade. E aí o Senhor está dizendo: olha, a tua mãe era heteia. O Senhor está querendo dizer que, olha, a tua mãe, ela era imoral, porque os heteus eram um povo imoral. E a tua irmã mais nova é Samaria, mas o teu pecado foi pior que o pecado de Samaria, porque Samaria era considerada uma cidade de órfãos. Então deixa eu dizer uma coisa para você, já vou encerrar, tá? Quando a idolatria se casa com a imoralidade, ela gera filhos órfãos. E a orfandade, ela gera violência. Você já viu que o Brasil é considerado um dos países mais violentos do mundo?
Você sabia disso? E você sabe que se você ir pesquisar, o Brasil é um país de órfãos. Porque tem muita gente aí que carrega a identidade somente com o nome da mãe. Nem sabe quem é o pai. E nós sabemos que o Brasil é um país idólatra. Não nosso, mas a gente sabe que a padroeira dessa nação, quem é? É uma mulher. Então nós somos um país idólatra e um país órfão. Porque nós temos uma mãe que não tem um pai. E aí geramos filhos órfãos. E a orfandade, ela gera filhos violentos. Mas eu creio que Deus nesses dias está levantando a sua igreja com entendimento. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres remidores, que vão remir esse manto de idolatria e de orfandade que está sobre essa nação. E a igreja vai se levantar. E essa nação saberá que existe um pai sobre ela. E essa nação vai viver a paternidade de Deus. E a paternidade de Deus vai liberar o destino profético do Brasil. Então leia lá depois Ezequiel, amados, e você vai ver. E você vai entender tudo isso que eu estou dizendo aqui. E o Senhor fala do umbigo. Ninguém te deu banho na água com sal. Por que na água com sal? A água nós sabemos que é a palavra. É a palavra que nos limpa. É a palavra que nos purifica, que nos liberta. Porque a palavra é a verdade. E a verdade é Jesus. Ele é a verdade que liberta. Mas por que o sal? Água e sal. Então, seja, essa nação precisa ser lavada pela palavra e pelo sal. Quem é o sal? Nós somos o sal da terra. Aleluia! E aí o Senhor está dizendo, e não teve quem cortasse teu umbigo. Você já viu como é que é um umbigo? Ele não é todo assim? O que um umbigo nos lembra? Um cordão de DNA. Amados, qual é a função de um umbigo na gestação? A alimentação, ele nutre. Ou seja, Deus está falando, olha, não teve quem te desconectasse da iniquidade do teu pai e da tua mãe. Você foi nutrido até aqui pela iniquidade. O sal, ele também tinha o poder curativo, porque naquela época não tinha remédio. Então ele criava ali uma camada que ele não deixava com que as bactérias se proliferassem, porque quando corta o umbigo fica um buraco. E deixa eu falar uma coisa para você: os demônios, eles não têm casa, porque quando Jesus ressuscitou, ele desceu no inferno e tomou do inferno a chave do inferno e da morte. Então os demônios não têm casa. Por isso que quando eles veem uma casa vazia, eles fazem o quê? Entram. Talvez você não saiba, mas os demônios, eles entram por orifícios. Por isso, amados, os nossos sentidos têm que ser santificados. Você sabia que quando você olha, você vê pornografia, ou você vê alguma coisa que você sabe que você não pode ver,
demônios estão entrando pelos seus olhos? Quando você ouve coisas que você não podia ouvir, demônios entram pelos seus ouvidos. Eles entram pela boca, pelo nariz, pela vagina, pelo ânus. Deixa eu falar uma coisa. A palavra ejacular, ela tem a mesma raiz da palavra esvaziar. Toda vez que você ejacula, você está esvaziando um lugar, um orifício. Quando você ejacula lá com a tua esposa, glória a Deus, está santificado, está protegido. Mas quando você ejacula fora da aliança do casamento, seja na masturbação, seja com uma mulher fora da aliança do casamento, você está esvaziando um orifício. E toda vez que o demônio vê um lugar vazio, o que ele faz? Você está entendendo por que as leis nos protegem? Está entendendo? Então o problema não é só uma transa. O problema não é só ter um filho fora do casamento, que é um problema. O problema não é só você ter usado o teu dinheiro num aborto. Deixa eu falar uma coisa. Quando você faz um aborto e você nunca remiu esse sangue está dentro do teu altar, e a cada ciclo ele vai chegar diante de Deus, os demônios, e vão pedir aquilo que é deles por direito e por herança. É sério, amados. Tem pessoas que às vezes estão com as suas finanças presas e não sabem por quê. Porque elas usaram o dinheiro delas naquilo que não era pão, ou seja, elas usaram o dinheiro delas para matar. Porque quando você cometeu um aborto, você matou. Tem pessoas que foram geradas no túmulo do irmão e não sabem. E aí elas não sabem por que elas são perseguidas por esse espírito de morte. O aborto, ele libera sobre a pessoa e a linhagem da pessoa um espírito de morte. Tudo que ela faz, tudo que ela começa, ela não consegue concluir. Morre. É abortado. As horas estão bem avançadas, nós vamos parar por aqui. Amém? Então nós temos que ser o sal. Ele é a água, mas nós temos que ser o sal nessa geração. E eu creio que o Senhor irá nos levantar nesses dias como sal da terra, para purificar essa geração. Amém? Amados, eu não costumo falar isso, mas eu confesso para vocês que eu senti isso, assim, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui. Deus tem me levado ao entendimento, pastor Francisco, que tem coisas que nós estamos colocando diante do Senhor, que nós estamos orando, que elas vão ter que passar pelo altar do sacrifício. Vai ter que nos custar alguma coisa. E existem ofertas que são ofertas remidoras. E toda vez que você usou o seu dinheiro para cometer um pecado, você precisa se arrepender, você precisa confessar, mas você também precisa trazer uma oferta remidora no altar do Senhor para remir. O pastor sabe, eu não tenho hábito de fazer isso. Mas eu senti de fazermos isso nessa noite. Amados,
tudo que nós fizermos tem que ser com um coração voluntário. Não faça nunca nada se não for voluntário e se não for por entendimento. Se você fizer só porque estão fazendo, não vai liberar nada sobre você. Porque o reino de Deus, ele se move na luz. Luz fala de entendimento. Amém? O Espírito Santo, fecha os olhos, todo mundo, por favor. O Espírito Santo, ele vai trazer agora sobre você luz aos olhos do seu entendimento. E ele vai fazer com que você lembre, talvez de coisas lá da tua infância, da tua adolescência. Eu não sei qual é a fase que o Espírito de Deus precisa trazer lembrança. Mas deixa o Espírito Santo, aleluia, mapear você nessa noite. Senhor, eu oro para que nessa noite o Senhor vá em cada fase. Aleluia, eu creio que quando Jesus olhou para aquela mulher encurvada e ele olhou a coluna vertebral dela, ele conseguiu ver cada tempo que aquela mulher viveu, cada fase que aquela mulher viveu. E eu profetizo e eu declaro nessa noite que quando o Senhor olhar para você, ele vai trazer luz, desde lá do momento da fecundação, lá da gestação, os 9 meses, o momento do nascimento, até os seus 7 anos de idade, que fala de um ciclo, até os 14, que fala de um segundo ciclo, e até os 21, que fala de um terceiro ciclo. O Senhor vai passear com você, ele vai mapear a tua alma em cada um desses ciclos, em cada um desses tempos. Oh, Xerede Cantaramanai. Ele vai trazer luz. Se você sentir vontade de chorar, chore, amado. Não se preocupe com quem está do seu lado. Nós estamos num útero nessa noite, num ambiente profético. Aleluia. Isso não é regressão, até porque regressão não é de Deus. Deus não vai te levar no passado, mas ele vai trazer o passado à tua lembrança se for preciso. Aleluia. Talvez Deus vai te lembrar que um dia você usou dinheiro, quem sabe para ir a um motel. Quem sabe você usou dinheiro para financiar um aborto. Não, eu nunca fiz um aborto, mas eu usei meu dinheiro na pílula do dia seguinte. Essa pílula é abortiva. Não, eu só paguei uma garrafada. Você usou dinheiro. Não, eu nunca abortei, mas eu desejei abortar o meu filho. Você precisa se arrepender. Eu casei virgem, mas eu me masturbava. Você precisa se arrepender. Oh, Xerede Cantaramanai, eu te convido a ficar em pé e sair do seu lugar e vir aqui para frente.